Reprovado na entrevista de emprego. E agora? Como é que fica? Você já foi reprovado em entrevista de emprego? Já foi reprovado em processo seletivo? E como é que ficou a sua situação depois que você foi reprovado, depois que você não passou no processo seletivo? Meu nome é Elcio Tamagawa, sou enfermeiro, especialista em desenvolvimento de carreira profissional na área da saúde e tenho feito conteúdos de desenvolvimento de carreira profissional como esse. Então, se você ainda não está inscrito neste canal, aproveite agora e se inscreva e ative o sininho para você receber novos conteúdos toda semana. E falar sobre a reprovação em processo seletivo é muito delicado. É uma situação muito triste quando você é reprovado em processo seletivo. Me batalhei tanto, estudei tanto, estruturei tanto o conteúdo para chegar à hora do processo seletivo e ser reprovado. Então, eu tenho aqui 8 top dicas para você colocar em prática quando você for reprovado em processo seletivo. Quais são as ações que você vai fazer quando você for reprovado em processo seletivo, reprovado na entrevista de emprego? Então, a primeira top dica: aceite as situações, aceite as suas emoções, controle-se as suas emoções. É lógico que quando você é reprovado em entrevista de emprego, a primeira emoção que vem é a de raiva. Raiva de quem fez a entrevista, raiva de si mesmo que foi reprovado, raiva da situação, raiva das pessoas que estavam ali participando do processo seletivo junto com você. Então, controle-se as suas emoções, não tenha raiva. Tenha a permissão, permita viver isso, permita viver a decepção, se permita ter esse momento de frustração, se permita. Quando você se permite a ter os momentos de frustração, a frustração ela diminui. Segundo top dica, analise a situação. Depois que passou esse momento de decepção, depois que passou esse momento de frustração, tenha uma análise crítica sobre o que você falou, o que você reagiu, como que você se posicionou. Tenha uma análise crítica. E quando você faz essa análise, você começa a entender e a ter clareza. Por isso que eu sempre falo nos meus vídeos, anote o conteúdo, registre a entrevista, procure anotar cada detalhe que foi utilizado ali durante o processo seletivo, cada detalhe que você falou ali durante a entrevista de emprego. Quanto mais detalhado for a análise da sua situação, melhor vai ser o seu ponto de vista em relação ao seu desenvolvimento nas próximas entrevistas. Então anote. Eu tenho conteúdos que eu falo sobre dicas de entrevista de emprego. Então, se você ainda não assistiu, aproveite agora para assistir esse conteúdo e treinar. Entrevista de emprego é treino. Treine fazendo vídeos, treine gravando você mesmo. Para fazer esse conteúdo, ele dá muito trabalho, lógico que dá. Para fazer esse conteúdo, ele fica maravilhoso depois que eu treino, depois que eu coloco em prática, depois que eu treino bastante, gravo um monte de vídeo, deleto um monte de conteúdos antes de colocar no ar esse conteúdo. Terceiro top dica, que é um pouco mais complexo, mas se você conseguir, vai ser maravilhoso. Peça o feedback. Você consegue entrar em contato com o recrutador para entender e pedir um feedback. O que aconteceu que eu fui reprovado? Muitas vezes os feedbacks são engessados. Não tem menor problema. Se o feedback não é claro, deixe essa top dica de stand-by.
Se o feedback for claro, utilize essa top dica ao seu favor. Quarto top dica, mantenha uma mentalidade positiva. Como é que eu mantenho uma mentalidade positiva, Elcio? Eu fui reprovado no processo seletivo, fui reprovado na entrevista de emprego. Manter a mentalidade positiva veja o lado bom das situações. Você foi reprovado nessa entrevista de emprego, você foi reprovado nessa empresa. Mas o lado bom é o aprendizado que você teve para alavancar e conseguir um emprego onde você deseja atuar. Então, se você não tem clareza de onde você deseja atuar, se você não tem um foco onde você deseja atuar, assista um vídeo que eu falo sobre metas e planos 2024. É justamente esse é o foco, essa é a direção. Então, coloque a sua mentalidade de forma positiva. Porque entrevista de emprego, ser reprovado na entrevista de emprego não é o fim, mas é um meio, um alavanque para você desenvolver, se destacar lá na frente. Quinta top dica, aprenda com a experiência. Eu aprendo todos os dias, você aprende todos os dias. Nós aprendemos todas as vezes que somos reprovados num processo seletivo, que somos reprovados numa entrevista de emprego. Então, se você foi reprovado em entrevista de emprego, aprenda com eles. Extraia cada aprendizado que você teve. Sexta top dica, atualize o seu currículo de forma atrativa. Remodele ele. Reveja todo o seu currículo e mantenha atualizado. Mantenha atualizado o cadastro online. Eu já fiz milhares de cadastros e nunca sou chamado para fazer entrevista de emprego. Então refaça, reveja o cadastro no site, que quando você revê o cadastro no site, quando você atualiza o cadastro no site, o seu currículo vai na posição de cima. Quando você mantém esse cadastro há muito tempo sem atualizar, o seu cadastro fica lá embaixo. Sétima top dicas, amplie sua rede de contatos. Quando você tem as redes de contatos, network da vida aí, que é bem falado, ele é atualizado, você começa a ser inserido novamente. Então fazer as trocas de experiência, fazer um bate-papo, conversar com os amigos, conversar com pessoas que estão envolvidas dentro do processo de carreira profissional. E oitavo top dica, não menos importante, como todas as outras top dicas, pegue essa top dica e continue se candidatando. Persista dentro da sua carreira profissional. Quanto mais a persistência você faz, melhor é o seu desenvolvimento profissional. Então, se você gostou desse conteúdo, compartilhe com todos os seus amigos. Afinal de contas, sempre tem um que foi reprovado em entrevista de emprego. E vamos junto evoluir. Gratidão. Até o próximo vídeo.